Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A pergunta é: vou de microfone, vou sem microfone? Tanto faz. Tanto faz. Então, se tanto faz, vou largar o microfone. Bem, meu nome é Jeremias Pereira da Silva. Eu sou o quinto filho de uma família de 11 irmãos. Sou filho de seu Anatalão Pereira, que há 28 anos foi chamado pelo Senhor para a sua presença. E sou filho de Dona Ilka, que completará em maio, se o Senhor se agradar, 87 anos. Éramos 6 homens, 5 mulheres, e hoje faleceu um meu irmão, faleceu uma minha irmã. Essa minha irmã, Isaete, se o Senhor Jesus um dia me chamasse, tivesse me chamado e falasse assim: Jeremias, quem morre por último? Minha irmã, Isaete. Um doce de mulher, uma mulher maravilhosa, querida, ligada aos Gideões Internacionais. Ela era o imã da nossa família depois de meu pai e minha mãe, porque os irmãos sabem, os pais atraem os filhos. Quando os pais morrem, a família pode desagregar se não tiver quem tem um imã. Essa minha irmã era o imã, mas como alguém falou, uma aluna dela era professora primária, uma menina de 8 anos, escreveu uma poesia. Deus estava com saudade de um anjo, e aí falou: tia Zaete, vem para cá. Eu chorei muito que uma menina não crente escreveu essa trovinha, pregou no caixão lá da minha irmã. Meus pais, minha mãe batista, meu pai presbiteriano, ó, pra você ver, não é? Então, numa cidade pequena, tinha uma igreja, tinha várias famílias que reuniam para orar. Aí chegou um pastor batista, minha mãe que tinha se convertido na igreja batista com 12 anos, foi para lá. E meu pai, um missionário presbiteriano, chegou lá de avião. Ninguém nunca tinha visto aquilo na vida, lá pelos idos dos anos 50. E aí então, 53 por aí, e aí então ele quis plantar uma igreja presbiteriana. Meu pai ofereceu para ajudar, e aí então minha mãe combinou: quando os meninos desmamarem e saírem da fralda, presbiteriano,
as meninas, Batista. E assim nós crescemos, Batista Presbiteriano. Uma amiga da minha mãe, um dia já eu pastor, ela disse: menino, você só tem um defeito, menino. Falei: então vamos lá, põe aí, você não é pastor Batista, rapaz? Aí a vida dá voltas e hoje eu tenho um irmão que é pastor Batista. Ele estava na igreja presbiteriana, houve um conflito pastoral com a juventude e eles começaram a atritar com o pastor. E eu falei com ele: ninguém briga com o pastor, meu filho, ninguém briga. Pastor, a gente conversa, mas não deu certo, a gente fala com ele: quero que o senhor me abençoe, que eu estou indo embora. Pede o pastor para te abençoar e vai para outra igreja. Aí o pastor abençoou. Nesses dias chegava uma nova igreja batista, começava em nossa cidade, Janaúba, sertão de Minas, está a 550 quilômetros de Belo Horizonte, no sol de 40 graus. Esse verão chegou a dar 43 na sombra, uma sustância, não é? E esse meu irmão acabou sendo chamado pelo Senhor, é pastor batista, num lugar pobre que tem 5.000 habitantes, um homem de Deus. Domingo, ele me liga 6 horas da manhã, 6:30, ele chama Jairo e fala assim: Jeremias, você já está orando? Falei: rapaz, me dá sossego, rapaz, uma hora dessa eu estou dormindo. Eles: domingo cedo, o pastor tem que estar orando pela igreja. E eu falei: você não está orando não? Já orei por você e já orei pela sua igreja. Eu falei: então me deixa dormir, rapaz, já orou, ué. Ora bolas. Esse meu irmão é um dos homens que eu mais admiro. Eu estou servindo ao Senhor como pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem mais de 150 igrejas presbiterianas. E até a 11ª é por número. Então, à medida que for organizando, depois de 11ª, aí é nome de bairro, nome bíblico. Você acredite, nós já temos lá a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. O povo já passou, todo mundo já está lá, não é? Então, e na 8ª igreja eu estou eu formei aqui em Campinas, 75, 78, fui colega de reverendo, muita honra, reverendo Jorge Canelhas, pastor Zona Zuski, fui contemporâneo e amigo dele desde aquela época, que os irmãos possivelmente conheçam bastante, que é reverendo Hernandes Dias Lopes, um amigo muito amado de muitos e muitos anos, não é? E em 79 comecei o pastorado em BH, assim chamamos nossa Belo Horizonte, na 4ª Presbiteriana. Comecei com 23 anos e fui lá nessa igreja só para conhecer uma moça maravilhosa chamada Ana Maria. E essa moça tinha se convertido no colégio com seus 17 anos, 18, mas filha católica, nunca parou em igreja nenhuma. E na igreja católica, igreja batista, Assembleia Presbiteriana, a família dela mudou para aquele bairro e ela disse: hoje eu fiz 24 anos essa semana, eu vou me dar um presente. Eu vou escolher uma igreja para frequentar e eu vou ser crente. E saiu andando pelo bairro e entrou nessa 4ª Presbiteriana, que tinha uma semana que eu tinha chegado como pastor. Ela era uma moça de belos olhos verdes. E aí sentou na escola bíblica de jovens, e depois que nós nos tornamos amigos, ela me falou: quando eu sentei lá, eu olhei para você, eu falei comigo mesmo: ô Senhor, achei meu marido, louvado seja o seu nome. Eu vim saber disso muito tempo, 2 anos mais tarde, e aí fui para a 8ª Igreja Presbiteriana em 1982, ser pastor auxiliar de reverendo Wilson de Souza, já com o Senhor Jesus desde 89. E nós éramos uma igreja aí com as 70 pessoas, 80 pessoas, e ele me chamou para ser pastor de jovens. E eu fui dirigir uma escola bíblica, tinha 4 jovens na escola bíblica. E eu saí para passear com ele, tomar um cafezinho, era nossa reunião pastoral, era passear em Belo Horizonte terça-feira. Passear e tomar café, conversar, contar casos e perguntar muito aquele exponencial homem de Deus.
E eu falei, pastor, o senhor me convidou para ser pastor de jovens? Tinha 4 jovens. Cadê os jovens? Naquele tempo o carro dele era uma Variante 2, azul, clara, reconhecida em Belo Horizonte, não tinha ar-condicionado nem nada, os vidros estavam abertos, ele abriu a mão assim, apontou para fora, nós estávamos andando numa rua, e falou, meu filho, os jovens estão tudo aí, ó, você vai atrás deles, se você quiser ser pastor de jovem, está aí, ó. E aí então, fiquei como pastor do nosso ilustre pastor Wilson até 87. 87 ele adoeceu gravemente, e eu fiquei como pastor interino da nossa igreja. Em 89, nós tínhamos acabado de comprar um terreno, porque o Senhor tinha se agradado em fazer a igreja multiplicar o número das pessoas. Nós compramos um terreno e mudamos de bairro. Aí o conselho disse, olha, nós vamos construir, o senhor podia aceitar a eleição para ficar aqui 5 anos. Eu já tinha pensado em ir embora. Naquela época o Caio Fábio era o pastor da igreja Betânia, e ele ia sair da igreja Betânia e me convidou para ir para lá. Mas com a doença do nosso pastor, eu não pude sair. Bom, não era só isso. Olhando para trás, a gente sabe que o Senhor estava interessado em fazer qualquer coisa na nossa vida ali em Belo Horizonte. Então fui eleito em 1989 e estou lá até hoje. Estou eleito até 1914 e o conselho da igreja já disse que eu me preparasse para ser eleito de novo. Então nós vamos pedindo a Deus sua graça e sua misericórdia sobre nós. Nós temos uma equipe pastoral com 8 pastores e temos lá 2 evangelistas de tempo integral e 5 seminaristas trabalhando conosco, e temos mais de 28 funcionários trabalhando naquele movimento, e a igreja tem investido aí ao redor dos 5 continentes. Nós temos missionários nos 5 continentes, parcerias nos sertões do Brasil, plantação de igreja entre indígenas, e o Senhor, na sua misericórdia, tem nos dado grande honra de participar com Ele nas coisas que Ele está fazendo. Hoje de manhã recebi uma notícia que encheu minha alma de alegria. Os nossos missionários Zeneide e José Dilson, não sei se os irmãos estão acompanhando, hoje de manhã, 7 horas horário de Brasília, foi julgado o habeas corpus dele no Senegal e eles foram libertos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É a informação que recebi de pastor Josué da Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói. Nossa gratidão ao nosso Senhor, porque Ele é bom. Em 1997 e 8, um dos anos mais terríveis da minha história, minha Ana Maria foi diagnosticada com câncer, e o câncer já tinha metástase, e no ano 2000, Ana veio a falecer, me deixando com 5 meninos, 3 meninos, Gerê de 15 anos, Lucas Davi de 13 e o Ciro de 9 anos. E a tristeza tomou conta de nossa vida, nossa história. O nosso conselho, já tínhamos 17 anos que estava lá, nosso conselho me chamou e disse, o senhor pode morar em qualquer lugar do mundo que quiser, a igreja vai sustentar o senhor quantos anos precisar. Se o senhor quiser mudar para o interior, perto de sua mãe, quiser ir morar na Inglaterra, quiser morar nos Estados Unidos, onde o senhor quiser ir morar, o senhor pode ir morar que nós vamos te sustentar. A tristeza era muito grande, nós dormíamos os 4 homens assim, ó. Uma noite eu orei pelo Ciro Daniel, por nós 4. E o Ciro Daniel chorou até molhar meu pijama. E ele falou assim, meu pai, o que vai ser do menino que tem 9 anos e não tem mais mãe? O que vai acontecer com minha vida, meu pai? E chorou até soluçar e dormir chorando. Por causa dessas lágrimas do meu filho, eu fiz uma oração pedindo a Deus que eu precisava sarar e eu queria ter uma família de novo. Queria ter uma mulher para amar. Eu nunca achei que ia gostar de ninguém, porque eu gostei de Ana Maria de um jeito assim maravilhoso. E aí, com um punhado de história que o tempo nosso hoje não vai dar, mas dessas lágrimas do meu filho nasceu esse livro, Quando as Coisas Vão de Mal a Pior. É a história de Agar. Chegou no fundo do poço e Agar chorou, porque seu filho estava morrendo,
e ela também estava morrendo. Naquelas lágrimas do Ciro, eu falei com Jesus, não é possível, o trem aqui acabou mesmo. O menino podia ter ao menos falado assim, ainda bem que tem você, meu pai. O menino falou, aqui não tem nada, acabou, não é? E aí, para alegrar meus filhos, eu comprei um casal de periquito. Uma periquita linda e um periquito, e eles cantavam ali até doer. Numa manhã, nós acordamos, a periquita estava morta. Aí nós tínhamos 5 viúvos naquela casa, era viúvo demais. Meu Deus, tem misericórdia da gente. E não tinha música naquela casa, irmão. Nós éramos uma tristeza. Nós íamos no culto, quando ia, e aquela tristeza demais. E um dia, meus filhos falaram comigo, paizão, a gente queria ir no jogo. Eu tenho um sobrinho que é atleta profissional, hoje está jogando na Austrália. E ele estava jogando num time de Minas, um jogo ruim de lascar. Domingo de tarde, culto na nossa igreja, 5 horas da tarde. E eu fui para o campo levar meus filhos, assim de crente no campo, gente. Assim, ô paz do Senhor, pastor Jeremias, ô pastor Jeremias, estou muito triste, ô pastor Jeremias, não pude lá dar um abraço, Senhor, ô pastor Jeremias, eu não dei conta de ir lá, ô pastor Jeremias, Deus que guarde o Senhor, ei pastor Jeremias. Ana Maria foi quem, junto comigo e o pastor Marcelo Gualberto, fundamos o movimento de oração Desperta Débora, consequência de uma viagem à Coreia em 1995, que nós vimos um culto maravilhoso, o Estádio Olímpico de Seul cheio com 90 mil jovens. O culto começou 10 horas da manhã e acabou 10 horas da noite, uma coisa assim inesquecível, louvado seja o Senhor. E quando eu vi aqueles milhares de jovens orando ao Senhor, uma moça orava perto de mim, de joelho, caiu uma chuvinha miúda assim, e eu perguntei, alguém que estava perto de mim, que traduziu, eu falei, o que essa mulher está orando? E ele disse, ela está dizendo assim, Senhor, eu me ofereço como Marte para salvar pelo menos um da Coreia do Norte. E eu comecei a chorar, eu falei, Deus, será que a gente podia levantar um movimento desse de jovens no Brasil, um movimento missionário? E eu peguei o boletim, levei para onde estávamos hospedados, o boletim coreano, com poucas frases em inglês. Mas teve uma frase, que essa frase revolucionou minha vida. Agradecemos as mães que oraram. Ninguém ora por filho igual mãe ora. Pai ora, mas quando mãe pega para orar, é outro bicho. Por causa disso tem um DVD ali que eu preguei, Guerreira de Oração. Uma mulher, uma mãe que ora, é uma guerreira de oração. Mas Ana então faleceu, essa história inteira. E naquele dia que eu estava no campo, meus filhos foram com os amigos, e de repente eu fiquei sozinho. O caçula brincava ali, o do meio corria acolá, e o mais velho gritava na beira do campo. Aí de lá mesmo, eu liguei para o vice-presidente do conselho, dizendo, ô irmão, eu vou voltar e assumir a igreja, se a igreja tiver paciência comigo. E aí então, porque meus filhos precisavam de estar perto de quem cuidaria deles. Bom, e voltei a pregar. Talvez sejam meus CDs que mais vendem, não sei nem se tem algum deles aqui. Preguei 8 mensagens sobre o luto. Nossa igreja chorava todo o culto, enfrentando a perda da pessoa amada. O milagre não veio, Deus disse não. Lave sua dor com lágrimas e tenha esperança. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Reverendo Elben César, do Ultimato, os irmãos sabem quem é, claro, me mandou um bilhete escrito à mão que eu guardo com doçura. E ele disse, meu filho, sua dor foi terrível, mas é preciso cobrar ânimo. Cobre ânimo e restaure sua história. Num sábado que meus filhos tinham ido para o acampamento de adolescentes e crianças, levaram o Ciro, fiquei sozinho naquela casa que tudo cheirava a Ana Maria. E aí comecei a olhar as fotos, nossa, naquele tempo não era foto digital ainda. E nós gostávamos de fotos, espalhei mais de 6.000 fotos na casa. Olhei desde que ela era pequena, quando nos conhecemos, primeiro namoro, noivado, passeios, primeiro filho, segundo filho, viagem para fora do Brasil, viagem dentro do Brasil, férias. E eu estava com o sermão pronto para pregar domingo. As tentações da dor, as tentações do luto, tentações com negativismo, tentações sexuais gravíssimas, tentações de murmuração,
dentro da minha alma. Como é que uma mulher daquela morre de câncer com tanta gente imprestável dentro daquela igreja? Deus me livre. Essa era a minha alma, não é? E aí peguei o bilhete do pastor Elben e fui pesquisar. E tem um texto sobre o rei Ezequias que disse assim: ele cobrou ânimo e restaurou o muro quebrado. E eu preguei um sermão sobre esse tema: restaure os muros quebrados de sua vida. Geralmente, agora tem mais 2 cultos. Naquele tempo a gente tinha um culto, geralmente a gente prega meia hora, 40 minutos. E nossa igreja é uma igreja contemporânea. Mas aquele dia aconteceu coisa que nossa igreja nunca tinha feito, que é, nossa, Deus tinha me visitado e me alegrado. E eu preguei 1h30. Nossa igreja batia palma, assoviava, o povo ficava em pé, vibrava igual quando é gol do campeonato. Assim como é que o Espírito de Deus estava sendo derramado sobre a igreja. Quando acabou o culto, o conselho não me deixou sair. Os presbíteros me abraçaram e parecia assim que a gente está comemorando o final do campeonato. Eles me abraçaram e um chorando, dizendo: ei Jesus, estou vendo um milagre. Eu nunca achei que meu pastor ia pregar mais com essa alegria. Eu estou vendo um milagre, Senhor. Uns dias depois, uma moça trabalhava lá na nossa igreja. Eu entro lá, olho para ela, achei a mulher bonita. Falei: ai meu Deus do céu, eu estou carente demais, tem 5 anos que essa mulher trabalha aqui, nunca vi nem se ela é mulher, agora eu estou olhando para ela, meu Deus. Resumindo uma história grande, essa moça antes de se converter tinha se casado, e o pai da minha filha Rúbia a abandonou, foi morar com outra senhora, ela voltou para a casa do pai, veio a se converter. E então nós juntamos uma tribo, 3 filhos que ela não gerou do coração, não gerou da barriga, uma filha que eu não gerei, e nós juntamos essa família misturada, e nós enfrentamos muita luta, louvado seja Deus, nós quase morremos, quase que desagregou tudo. Eu acho que os anjos que o Senhor designou para cuidar dessa nossa família, nos 6 primeiros anos, eles estão em algum espaço celestial, recuperando do estresse que nós demos neles, tudo, eles estão tudo tomando uns remédios para os nervos, para ajudar a recuperar, né? E fazemos lá 12 anos de casado esse ano. Deus é muito bom. Estou contando os irmãos um pouquinho para os irmãos, que alguém um dia me perguntou numa conferência: o que o senhor acha, pastor Jeremias? Parece um chavão. Não é um chavão, uma música, acho que é do Kleber Lucas ou do Fernandinho, diz assim: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ninguém, nem minha mãe, dona Ilka, nem meu pai, seu Anatalão, que orou por mim nos dias que eu estava desviado com 15, 16 anos, eles não tinham ideia do que Jesus ia fazer na nossa vida e na nossa história. O Senhor é bom e é fiel. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos abrir as Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aqui, irmão, só para orientar o horário comigo. Nós temos um cafezinho no intervalo? Tem um café ali, pastor? Então é o seguinte, nós estamos 10h30. 10h30? 10h25. Nós vamos aqui mais uma meia hora, e aí já a gente para e volta mais uma meia hora. Tá bom assim? Então, se der, a gente tem um tempo de perguntas e respostas, se não, Feliz Natal para todo mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, são 20 versículos que vamos ler. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Uma palavra-chave, na minha opinião, nesse versículo. Capítulo 2, verso 1. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, 1 Tessalonicenses 2, verso 2. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede do engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo.
Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disse é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como na verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem a falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio a eles definitivamente. Verso 17 a 20, podemos ler juntos? Ora, nós, irmãos, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente nossa glória e a nossa alegria. Vamos sentar com a Bíblia aberta, se for possível, vamos orar. Senhor, nós pedimos Tua graça, Tua bondade, sabedoria, unção espiritual, para repartir com os irmãos essa porção tão bela, que tem tanto transformado minha vida, que Santo Varão Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos estão lembrando, a igreja de Tessalônica nasceu em 3 sábados. Atos 17 diz que por 3 sábados arrazoou com eles. Se os irmãos quiserem ir lá conferir. Paulo chega em Tessalônica, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca da Escritura, expondo, demonstrando ter sido necessário que o Cristo ressuscitasse dentre os mortos, e este dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e mulheres distintas. Os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens da malandragem, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos e disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui, aos quais Jason hospedou em casa. Todos eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. A multidão e as autoridades ficaram agitadas, contudo soltaram a Jason e os mais, após terem recebido a fiança. E nessa noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então a igreja começou em 3 sábados. Que coisa é essa?
que uma igreja não fica com seminarista, com pastor, porque nem existia seminarista nem pastor. Esse é um conflito bom para todos nós, que já fizemos o seminário e que fazemos. A igreja em Jerusalém, quando o avivamento começou, não procurou fundar um seminário. Você não tem notícia disso em Jerusalém, nem em Antioquia, porque o seminário pode ser uma bênção ou uma maldição. O seminário pode marcar a vocação pastoral, e o seminário pode matar a paixão evangelística do jovem que chega lá. Quando cheguei no seminário, tinha um culto na praça em Campinas. Nenhum dos quartanistas iam. Eu falei, vou lá pregar na praça. Quando eu voltei da praça, caloraço, com 19 anos de idade, os quartanistas estavam zombando que eu fui na praça. E um deles falou, quem é o doido que estava gritando lá naquela praça? Porque não tinha microfone, era no gogó. E eles bateram até que eu cheguei o 4º ano e não ia mais na praça. É claro que isso não significa que não precisa ensinar a Bíblia. A igreja de Tessalônica e a igreja do Novo Testamento é forte, porque todos os convertidos são oriundos da sinagoga. A sinagoga os instruía a memorizar a Bíblia. Então a igreja podia ir embora, porque os anciãos que estudaram a Bíblia durante muitos anos, agora tiveram a revelação do Espírito, que esse Messias, que está em Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, é Jesus que nasceu em Nazaré. Abriu a história. Todo mundo passou a entender e disse, agora esse negócio está explicado. Outra coisa, gente, o Evangelho, como todos sabemos, ele não é compreendido intelectualmente. O Evangelho é revelado. Romanos 1, versos 17 e 18. Porque o Evangelho se revela de fé em fé. Doutores e pós-doutorados não entendem as Escrituras, mesmo sendo grandes teólogos, enquanto analfabetos entendem. Analfabetos não entendem as Escrituras, enquanto doutores e quem tem pós-doutorado entende. Porque o Evangelho é revelado pela fé, é uma obra do Espírito Santo. Não estou dizendo que nós não precisamos de apologética, não estou dizendo que nós não precisamos de bons livros. O que eu estou dizendo é que cada um de nós tem que saber seu limite. Porque se o Senhor não operar, nada acontece. Nada. Então todos nós estamos confortáveis. Porque a ilusão de que o pregador é eloquente, é que é o bom pregador, é contrário às Escrituras. Cada um Deus usa de acordo com os talentos, dons e sua personalidade. E é isso que aconteceu em Tessalônica. A igreja começou, perseguição foi, e os irmãos correram com Paulo. Paulo, tão preocupado que estava, chegou em Atenas, capítulo 3. Os irmãos deem uma olhadinha no capítulo 3, que diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado, pareceu-nos bem ficar em Atenas. Verso de número 2 e 3. Quem lê enquanto eu tomo água? Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortarmos. Verso 6. Agora, porém, o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Ok. Então, Paulo mandou Timóteo para lá e disse: vamos ver o que aconteceu com essa igreja. O que aconteceu com essa igreja? Acabou, foi tudo destruído. O capítulo 1, olha que notícia extraordinária que Timóteo traz, não é? Verso de número 6, diz assim: com efeito vos tornaste imitadores nossos do Senhor, capítulo 1, 6, tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia. Por gentileza, quem que lê o verso 8? 1:8. Olha aí, essa igreja se tornou uma igreja missionária. De vós a palavra foi para Macedônia, foi para Acaia.
Tessalônica, uma cidade importante naquele Império Romano, com mais de 100 mil pessoas. Ali foi uma base de Alexandre o Grande, e ali passava muita gente, e dali repercutiu a palavra do Senhor. Não tem junta missionária, não tem obra missionária, tem uns crentes apaixonados. Os crentes, o segredo da igreja é o povo todo matar no peito e falar assim: essa igreja é nossa. Enquanto o povo fala assim: pastor, sua igreja não vai bem não, viu? A culpa dessa igreja não crescer é do pastor. Enquanto estiver assim, vai ser assim mesmo. O dia que o povo todo entender essa igreja é nossa, se essa igreja não cresce, a culpa é nossa. Claro que o pastor tem uma parte chave nisso aí, vamos ver se nós conseguimos olhar aqui nesse texto da Bíblia. Então vamos parar no capítulo 2, não é? Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Quer dizer, nós fomos frutíferos aí, irmãos. Nós demos fruto aí em Tessalônica. Um ministério frutífero. 4 aspectos que eu quero analisar com os irmãos. Primeiro, o ministério frutífero tem um mensageiro. Tem um mensageiro. Nós, na verdade, não é um mensageiro, mas eu estou pondo no singular. Mensageiros. Nossa estada entre vós não se tornou infrutífero. Quem é que esteve lá? Paulo, Silvano e Timóteo. Eles três líderes chaves. Silvano e Silas é o mesmo sujeito. Como que é essa pessoa, esse mensageiro? Esse mensageiro tem algumas coisas chaves. Primeiro, ele tem um caráter. Qual é o caráter do mensageiro? Diz aí assim: pois a nossa... Diz lá, o caráter é: nunca usamos linguagem de bajulação, nem intuito gananciosos. Vós e Deus sois testemunhas. Desenvolver um caráter. O ministério frutífero exige de nós, obreiros, um caráter. Que nós somos no escuro e no claro a mesma pessoa. Um caráter que nós estamos... Esse é um texto, irmão, tão difícil para mim ler, muito menos falar. Nós nunca fizemos nada pensando em dinheiro. Vós e Deus sois testemunha. Enquanto eu falo só que você é testemunha, eu estou limpo. Mas quando eu falo que Deus também sabe, essa eu não passo, irmão. Nunca fiz nada pensando em dinheiro, mas eu tomei bomba. Então, como é que você e eu temos que dizer um caráter que dá fruto? Um caráter semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue desenvolver esse caráter sozinho. Esse caráter você e eu só conseguimos se você prestar contas da sua vida. Alguém tem que aconselhar você. Alguém tem que perguntar a você se você está vendo pornografia. Alguém tem que perguntar a você se você está cobiçando a mulher do outro. Alguém tem que perguntar a você se você está falando mal de alguém. Alguém tem que perguntar a você se você está criticando o colega que é melhor do que você. Para limpar a sua vida. Sem prestação de contas a gente não vence o pecado. A gente cai e levanta, 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 e a gente acostumou o seguinte: bom, aí nós começamos a racionalizar dizendo, todo mundo peca mesmo, eu não sou dos piores. Aliás, eu sei de gente que está pior do que eu não estou tão ruim assim. Isso é uma das piores abominações que pode ocorrer conosco, os pastores da igreja, porque nós começamos a racionalizar os nossos pecados, comparando com os pecados dos membros da congregação e dos outros pastores. Ao invés de buscar a santidade, nós estamos nos julgando com direito a pecar certas coisas. Então, o ministério frutífero tem um caráter. Nós não estamos falando de perfeição, né, irmão? Não tem perfeição no primeiro andar. Perfeição só na glória, só no segundo andar. Mas aqui tem um desejo de ser santo. E aí Provérbios diz assim: como ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo.
Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mal. Meu irmão, você sai das listas do Facebook que só fala mal de pastores. Você sai da lista dos Facebook que só detona os colegas. Você sai de toda a lista que só tem maledicência e murmuração. Servo do nosso Senhor Jesus Cristo, vigie sua vida. Então, o mensageiro frutífero, ele tem um caráter de integridade. Segundo, o mensageiro frutífero, ele tem uma motivação. A motivação, Paulo escreve aqui: pois a nossa exortação não procede de impureza, nem de engano, nem se baseia em dolo. A motivação, ninguém vê a motivação. A motivação, eu posso pregar uma mensagem que todo mundo acha que foi maravilhosa e eu posso pregar para aparecer. Eu posso pregar uma mensagem para ouvir de você o seguinte: pastor Jeremias é fera mesmo. Pastor Jeremias é substância. Eu posso pregar uma mensagem e está lá dentro do meu coração, só que você não viu, mas o Eterno viu. 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler lá comigo? 1 Coríntios 4, de 1 em diante, por gentileza. Quem tiver aberto aí, lê 1 Coríntios 4, de 1 a 4, por favor. Pode ler em voz alta, por favor? 1 Coríntios 4, de 1 a 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me abrigo a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Nem se você olhar para você e dizer, eu estou limpo, está limpo. Porque vai ter uma hora que o Senhor, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor se revele e pegue, e é um conflito grande. Ele vai pegar essa reunião e mostrar o que eu falei, e mostrar como é que estava meu coração. Eu já sei que várias coisas que eu fiz no ministério é palha. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 diz, há um fundamento que é Cristo. Veja como que cada um edifica, se é ouro, prata, pedras preciosas ou feno. Lembra desse texto? No dia que Jesus voltar, irmãos, nós estamos fritos por uns minutos. Que é, Jesus vai me mandar por 2 telões. Telão dos ministérios nossos, telão do coração nosso. Aí tem livro que nós escrevemos, sermão, orações, visita, amontoado tudo aqui, ó. 40 anos de ministério, 50, aplausos, risos. E aqui o Senhor vai mostrar como é que estava o coração. Então eu já sei que algumas coisas que eu preguei que todo mundo achou bom, minha motivação era ruim. Eu já sei. Então, se Jesus deixasse, eu falava, Senhor, isso aí não podia pôr não, Senhor, que isso aí vai pegar mal pra caramba, entendeu? Eu já sei. Aí o Senhor diz que Ele vai mandar passar tudo no fogo. Está lembrado desse texto, 1 Coríntios 3? Que o Senhor vai passar tudo no fogo, irmão. O Senhor vai sentar eu lá, os irmãos todos assistindo e falar, Gabriel, Jeremias, e aí? Tem jeito, Senhor? Tem não. Posso soltar o fogo aí, Gabriel? E diz o seguinte, que vai passar pelo fogo para saber se ficou palha ou pedra preciosa. E se ficou só palha, irmão, vai ficar só a cinza. E alguns de nós, eu espero que não seja nenhum de nós, eu inclusive fora desse grupo, diz a Escritura que o fogo vai sair de lá, vai pular no cara. E alguns vão entrar pelo fogo. Jesus vai ter que apagar o fogo e o cara vai ter que entrar na glória cheirando churrasco. Jesus vai falar, entra, santo varão. Cheirando a churrasco, irmão, porque só sobrou o sangue em cima de nós. Pedir a Deus para curar nossa motivação. Nossa motivação. Toda vez nós temos que pedir ao Senhor para sondar o nosso coração. Então, o mensageiro frutífero, ele tem um caráter, ele tem uma motivação e ele tem uma confiança.
Capítulo 4, verso 4, foi o verso que eu escolhi quando estava no seminário para dirigir minha vida ministerial. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ler o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos os homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. Tem uma ousada confiança em Deus. Essa palavra é muito linda, ousada, parecia. É só o Espírito Santo que dá isso para a gente ter ousada confiança. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar o poder do Espírito Santo, tem que pedir a Deus, visita-me, enche-me do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós pregamos um bom sermão. Sem o Espírito Santo, nós fazemos todo o ministério pastoral. Mas com o Espírito Santo, a confiança e a fé é outra, irmão. É outra, irmão, que é o Espírito Santo que vai operando coisas que nós não damos conta de operar. Aleluia! Ousada confiança em Deus. Irmão, você precisa restaurar a sua ousada confiança em Deus. Você confia no presbitério, confia na tesouraria da igreja, você confia no seu taco, confia nos seus dons, confia nos seus diplomas, mas nós temos que restaurar nossa ousada confiança no Senhor e nas suas promessas e na sua palavra. Isso vai dar fruto no nosso ministério, porque nós vamos orar para o povo converter, nós vamos orar para Deus curar o povo, nós vamos orar para Deus reconciliar famílias, nós vamos orar pelos ricos e pelos pobres, nós vamos em frente ali falar com um vizinho perseguidor que ele precisa de arrepender dos pecados, e nós vamos ver Deus fazer uma obra. Mas quando nós não temos confiança, irmãos, a começar dos pastores, nós começamos a falar assim: ninguém quer nada com o Evangelho, viu? Ei, geração ruim essa que eu estou pastoreando. Ei, igrejinha ruim, difícil. Deus me livre desse povo. Eu só estou aqui porque ninguém mais me quer. Mas não quer você mesmo. Quem que quer um pastor desse, irmão? Quem que quer um líder desse, irmão? Você olha para a sua circunstância e não olha para quem é o Senhor, irmão. Ousada confiança em Deus. A perseguição está matando o homem vai morrer, mas tem ousada confiança em Deus para pregar o Evangelho. Ninguém quer, que ninguém quer, rapaz, deixa o Senhor operar. Toda vez que eu penso nisso, irmãos, eu penso num projeto de evangelização para nós irmos mexendo em quem diz assim: eu não quero saber do Evangelho. Nós vamos atrás dele. Nós temos que ter ousada confiança no Senhor. A mulher fala comigo assim: meu marido detesta os crentes, eu vou lá visitar ele. Pastor, ele vai xingar o senhor. Eu vou lá visitar ele. Quem é ele, irmãos? Ele pode me xingar, mas ele tem que estar na mão de Jesus. Se ele me xingar, qual o problema? Jesus disse que defunto não tem vontade. Estou morto em Cristo. Não ofende defunto. Toda vez, irmão, que você ficar ofendido, é possível que precisa crucificar de novo você, viu, irmão? E eu não estou falando de perfeição, porque de vez em quando eu me sinto ofendido. Tem que voltar para a cruz, irmão. Virar defunto, Jeremias. Morreu em Cristo. Ou não morreu? Morri não, senhor. Então, tudo bem, pode tomar conta da igreja sozinho. Não, senhor, eu quero estar na cruz, morto. Quando eu estou na cruz, o senhor está tomando conta da igreja. Então, primeiro é um mensageiro frutífero. É claro, gente, ele só pode ter confiança no Senhor se ele for nascido de novo. Outra coisa, então ele tem um caráter, ele tem uma motivação, ele tem uma confiança e ele tem um chamado. Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar no Evangelho. Irmão, você tem que decidir se você foi chamado ou se você foi empurrado. Se você foi chamado, você tem que falar com Jesus: eu preciso de ovelhas, porque o Senhor me chamou para pastorear, eu quero minhas ovelhas. Aí Jesus disse: vai buscar, igual o meu pastor falou, quando eu tinha 27 anos. Quer ser pastor de jovem? Buscar, Zé. Tem uns pastores que falam assim: irmãos, como é que é o nome do pastor aqui? Pastor César. Pastor César, estou começando a congregação, não tem ninguém, pastor César, manda para mim umas 10 famílias. Oh, o cara quer 10 famílias para ele começar a igreja dele, em vez de ganhar os incrédulos, gente. Aí ele ainda chega e fala assim: ó, eu queria que você mandasse esse aqui, quanto é que você tem de dízimo, meu irmão? Aquele ali, esse aqui. Ah, você toca, irmão, você também é bom. Você ali, irmão, ó, você manda, canta, ó, dirige as crianças, irmão. Ou o Júnior, o cara chega e ainda quer assim, a gente gasta a vida inteira. Ô, gente boa. Vamos para frente, que o tempo está correndo. Segunda característica do ministério frutífero. O ministério frutífero tem uma mensagem. Tem um mensageiro e tem uma mensagem. Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho.
Então, dentro da mensagem, qual é o conteúdo da mensagem? O Evangelho. E Paulo repete nesse capítulo 3 vezes. O Evangelho de Deus 2 vezes. O Evangelho não em outra ocasião, Paulo diz assim, o nosso Evangelho. E em outra ocasião ele diz, o meu Evangelho. Então o que é que nós temos que entender? Primeiro, a mensagem tem um conteúdo. É Deus que já definiu o Evangelho. O Evangelho não é a confissão de fé. O Evangelho não é o sistema teológico. O Evangelho é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Tem gente que prega Bíblia, mas não prega o Evangelho. Por quê? Não fala de Jesus, não fala da cruz, não fala da ressurreição. E você pode falar da cruz dando aviso, irmão. E da ressurreição dando aviso, irmão. Porque a única coisa que o diabo sabe que bate na testa dele, porque ele pagou a dívida que estava contra nós, encravando-a na cruz, e pelo seu sangue despojou principados e potestades. O diabo não tem medo de você citar Calvino, Barth, Brunner, pode citar Schopenhauer, mas quando você fala no poder do sangue de Jesus, o bicho treme, que Schopenhauer, esses caras é tudo fraco, mas o sangue de Jesus destronou principados e potestades. Não estou contra você ler Schopenhauer, você está entendendo o que eu estou falando, né? É que você tem que saber quem é que você tem que usar, Zé. O Evangelho é uma pessoa, irmão. Boletins de igreja, tem tanta coisa, mas você procura, não acha o nome de Jesus. Não acha o nome de nosso Senhor Jesus Cristo no boletim da igreja. Vai ter reunião da SAF não sei aonde, a reunião da mocidade não sei aonde, e o negócio sobre o dízimo não sei aonde, o pastor pregará em tal lugar, o presbítero dirigirá em tal lugar, fulano estará em tal lugar, Beltrano estará em tal lugar, bazar, beneficente, tarará, tarará. Você olha o boletim, lugar nenhum aparece o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas gente, isso aqui é de quem? A igreja tem dono, Zé, e não é você. O Evangelho é uma pessoa, Jesus nosso Senhor, morto e ressuscitado, aleluia, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós pregamos. É esse que nós pregamos. E nós podemos ensinar como criar filho por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Você tem que amar a sua mulher por causa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que dar dízimo por causa da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que trabalhar e ser decente no trabalho por causa da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo você tem que fazer por causa do Evangelho. Nossa mensagem é o Evangelho de Deus. Ah, não, eu prego o calvinismo. Meu irmão, pregue a pessoa de Jesus e crê no calvinismo. Se só os calvinistas entrarão no reino de Deus, João Wesley está fora. Então nós também temos que ter limite. Eu sou calvinista, irmão. Eu creio na predestinação, creio na soberania, creio na reprovação, creio em tudo isso, mas eu também sei que o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo, demonstrando lá em Tessalônica, demonstrando que o Messias é Jesus, o Cristo. E essa é a confusão em Tessalônica, que o problema, ele estava entendendo que a mensagem é política, porque o povo perguntava, quem é o rei? Todo mundo respondia, Curios Kaiser. O Curios, o Senhor dos mundos é o César. Perguntava Paulo, quem é o Curios? O Senhor dos mundos, Jesus de Nazaré, morto, crucificado e ressuscitado, Senhor dos vivos e dos mortos. O povo não entendia, porque o Evangelho é revelado. O cara dizia, ele está dizendo que tem um outro rei no lugar do César. Esse cara é perigoso. Cadeia nele e pau nele. Então, a mensagem tem um conteúdo que nós não podemos mudar. Nós temos que conhecer a Cristo. Paulo escreve em Filipenses dizendo que ele considerou como lixo, toda a cultura teológica dele, lixo, refúgio, para fazer uma coisa, conhecer a Jesus e o poder da ressurreição. Não é que nós não vamos ler, irmãos, tem vários, eu cheguei aqui, já tinha uns irmãos com livros maravilhosos ali,
e eu trouxe uns livros para a área operacional do ministério. Mas eu preciso ler teologia, eu preciso ler ética, eu preciso ler coisas profundas para ter a cabeça sentada. Mas esse não é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem tem um conteúdo, mas a mensagem tem uma comunicação. Comunicação. E aí você observa bem que Paulo usa algumas palavras para comunicação nesse parágrafo. Paulo usa verso de número 2, anunciar, é uma palavra sobre conteúdo e sobre modo de comunicar. Exortação, como comunicar esse conteúdo. Falamos, verso 5, linguagem. Quando você estuda Atos, lá tem arrazoava. Quer ver as palavras sobre pregação em Atos? Sobre o conteúdo, sobre a comunicação, os diferentes tipos de mensagem. Capítulo 2, verso 17, 2. Arrazoou, expôs, demonstrou. Verso de número 3, anuncio. Verso de número 4, persuadia. Tudo palavras sobre pregação. Você e eu precisamos melhorar nossa comunicação, gente. Precisamos melhorar nosso sermão. Precisamos melhorar nosso jeito de fazer a ponte. Alguns de nós não conseguem falar mais com jovens, muito menos com crianças. E achamos que falar difícil é sinal de conteúdo. A mensagem precisa chegar. Se ela chegar, significa que nós fizemos um bom serviço. Então, nós não estamos tratando sobre pregação especificamente. Você precisa melhorar a sua linguagem de comunicar. Como é que eu melhoro minha linguagem? Você precisa ler como o pessoal escreve no jornal e nas revistas mais lidas. Eles falam uma linguagem com o público. Você precisa ler, por exemplo, o caderno para crianças da Folha, que tem uma linguagem que juniores entendem. Você precisa ler a Folha Equilíbrio. Você precisa de vez em quando dar uma olhadinha em Caras, para saber a linguagem que o povo está usando para comunicar. E de vez em quando você precisa ver o capítulo de uma novela, para saber a linguagem que o povo usa no dia a dia. E de quando em vez você precisa ouvir um sertanejo universitário que a moçada toda está ouvindo. Depois que eu te conheci, sou mais feliz. E você de vez em quando tem que entender porque é que o povo está dançando tchê tchererê tchê. Seu pastor, os meninos tudo estão fazendo isso. Os filhos nossos dos crentes estão lá na escola, tchê, tchererê, tchê, 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 estão dançando lá e nós achamos que não estão acontecendo, gente do céu. Nós não vamos virar mundano, mas nós estamos plugados no planeta. Nossa geração é visual. Nossa geração não é filosófica, ela é visual. E você sabe que o YouTube é mais visto por quem tem entre 7 anos e 22 do que os blogs. E você sabe que o Facebook, hoje, ele já é coisa de coroa. Entendeu? Galera que está aí acima de 25 anos para frente, porque a galera nova gosta do Instagram, que é foto. Aqui bate, já está lá circulando no planeta. E eu tenho uma página no Facebook. Se você quiser curtir, é www.facebook.com/Pastor Jeremias Pereira. Tomei um susto a semana passada. Teve 430 mil acessos. Um susto. Eu falei com o pessoal da nossa igreja. Espera aí, gente, isso é um absurdo. Porque eu resolvi escrever. Eu escrevo todo dia pequenas mensagens. De um parágrafo. Sobre família, sobre vida cristã. Sobre várias coisas. É uma ferramenta poderosíssima que a gente tem na mão.
Mas se você olhar, como é que nós vamos comunicar para essa geração, gente? Não esqueça, o segredo é a gente estar perto do eterno, que ele é que revela. Você fala batata, o cara precisa escutar maçã, ele escuta maçã, aleluia. Só falou batatada, o cara escutou só maçã. Tem um conteúdo, tem uma comunicação e tem criatividade. 3 coisas na mensagem que você precisa ter: conteúdo, comunicação e criatividade. As palavras falam como é que a gente faz de diferentes maneiras. Uma pessoa perguntou ao Ronaldo Lidório num congresso, eu faço todo ano um congresso de avivamento para pastores e líderes. Primeira semana de outubro. Ronaldo Lidório estava lá comigo ano passado e alguém perguntou assim: Ronaldo, o que você acha da arte na igreja? Ele falou: arte na igreja é antiga. Cantar é arte, pregar é arte, tocar é arte, dançar é arte, representar é arte. A arte é antiga na igreja. Pregar é arte. Usa gesto, tom de voz, o olhar, silêncio, imagens. Como é que nós vamos usar? E a mensagem precisa ter unção espiritual. Precisa ter conteúdo, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ter comunicação, precisa ter criatividade, precisa ter unção espiritual. Isso é Deus quem dá, está à disposição de todo mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 11 horas, intervalo, voltamos para as 2 últimas daqui a pouco. Antes de você levantar, se você quiser dar uma olhadinha nos livros lá, um livro que revolucionou nossa igreja: 5 votos para obter poder espiritual. Nós fizemos, primeiro voto, é A.W. Tozer, trate seriamente o pecado. Segundo voto, aí você trata o pecado: não seja dono de coisa alguma, mordomia. Nunca passe adiante nada que prejudique alguém, pecados da língua. Nunca se defenda. Como é que você se posiciona, não ofendendo ninguém com seus direitos, e não busque a glória para você. Esses 4 livros, irmãos, são livros operacionais na igreja. A igreja bem-sucedida, a igreja no templo e de casa em casa. Uma das grandes bênçãos desse livro para mim foi como formar equipes de leigos para o ministério. Esse livro: Seja Ousado e Firme, riscos que a liderança precisa conhecer. E esse livro é um manual que eu leio todo ano. Multiplique sua influência, seja líderes de líderes. Os 3 últimos capítulos que eu sei de cor. Lidando com pessoas difíceis, tratando de modo positivo as críticas. Como é que você liberta de pessoas problemáticas? E esse livro é Transições. Se você não fizer mudanças, seu ministério não rompe. Se você não fizer, você precisa discernir quais as mudanças e operacionalizar. Cada livro desse é R$25, mas você pode escolher qualquer um dos 3 e pagar 50. Os 3, ou 3, ou 3, porque aí é ferramenta para que você possa usar, se quiser, é claro. E tem esse livro aqui, que é um livro que nós estamos lendo na igreja, para ajudar os crentes a argumentar. Muita gente não quer ir mais na igreja. Eu sou crente sem igreja. O que fazer quando não queremos ir mais à igreja? Muita coisa importante aqui, sobre como é que é importante que os filhos venham, como é que é importante, porque no dia de casar, todo mundo quer casar aqui, né, Zé? E no dia que ele está doente, ele quer o pastor ir lá visitando, né, gente boa? E no dia que ele morre, a família quer que a gente vá lá. E no resto da caminhada, não. Bons argumentos, viu, irmão? Irmão, vamos tomar o café. E os CDs estão lá. 1 é 5, 3 é 10. Fala, meu filho. Como é que é? Não entendi.